Ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre alguns povos que chegaram no Brasil e contribuíram para a nossa cultura. Prestem muita atenção na revisão que nós vamos fazer hoje, hein? O primeiro povo que chegou aqui no Brasil foram os portugueses. Eles vieram de Portugal e influenciaram a cultura do Brasil de vários jeitos diferentes. Mas o que mais importante eles deixaram aqui pra gente? A língua portuguesa foi a herança mais importante. Eles tiveram importância na culinária, na forma de trabalhar, mas a língua portuguesa foi o mais importante que eles deixaram. Antes deles chegarem aqui, a língua falada era a maioria dos índios falavam o tupi-guarani, que era uma língua indígena, mas cada tribo falava uma língua diferente. Então, quando os portugueses chegaram aqui, era uma bagunça. Eles não entendiam nada, cada índio falava numa língua diferente, nenhuma dessas línguas era parecida com o português. Então, como será que eles conseguiram fazer o português virar a língua oficial do Brasil, se a maioria das pessoas que estavam aqui falavam línguas indígenas? Porque em 1758 foi obrigatório. Os portugueses, eles construíram escolas para ensinar o português para todo mundo que morava no Brasil. E eles proibiram as línguas indígenas. Não podia mais falar nenhuma língua indígena. Era proibido. Era obrigatório ensinar e falar o português aqui no Brasil. Prestem muita atenção, quarto ano. Outro povo que veio para o Brasil foram os italianos. E olhem só, quais são os estados que eles mais ocuparam? Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Foram os 3 estados que mais receberam italianos quando chegaram aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, a primeira atividade que os italianos realizaram foram nas fazendas de café. Então, logo que eles chegaram, primeiro eles foram trabalhar nas fazendas de café. Depois de um tempo, eles começaram a ir para as cidades, principalmente em São Paulo, e começaram a trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Mas a primeira atividade que os italianos fizeram aqui no Brasil foi na plantação de café. Eles trouxeram alguns hábitos, alguns costumes que eram muito comuns na Itália. Por exemplo, o pão. Ai, que delícia, olha só. O pão, não se tinha o costume de comer pão aqui no Brasil. Massas, macarrão, pizza, canelone, o uso do fubá, a berinjela, nada disso era usado aqui no Brasil, gente. As pessoas não tinham o hábito de comer nada disso. A gente aprendeu a comer essas coisas com os italianos. Além dos italianos e dos portugueses, outro povo que chegou no Brasil foram os alemães. Olha só, vindos lá da Alemanha. Prestem bem atenção. Eles ocuparam a região sul do Brasil. Quais estados fazem parte da região sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que a tia já falou que é o estado que a tia nasceu. A Alemanha tem um estilo de construção bem específico, olha só. As casas tipo chalé, para não acumular neve, porque lá na Alemanha neva muito. Tipo com essas madeiras à vista, as madeiras bem coloridas e as paredes branquinhas, muitas janelas, torres no meio da cidade, geralmente com um relógio. Então, esse tipo de construção acabou ficando muito comum no sul do Brasil. Quando os alemães vieram para o Brasil, vieram para a região sul, eles trouxeram também esse tipo de construção. Então, se vocês forem para a região sul, vocês vão reparar que tem muitas construções que são desse tipo, inspirados nas construções alemãs. Que é também na região sul do Brasil, em Santa Catarina, principalmente na cidade de Blumenau, que acontece a Oktoberfest. Oktoberfest é uma festa alemã, olha só, onde as pessoas se vestem como os alemães, as pessoas dançam músicas alemãs e elas tomam muita cerveja, porque a cerveja é uma bebida típica da Alemanha, vocês sabiam? Então, lá na Oktoberfest, no mês de outubro, as pessoas se vestem, andam assim na rua, se vestem como os alemães, eles
fazem danças, fazem músicas, tem desfiles de pessoas vestidas como os alemães, para poder valorizar a cultura alemã que veio aqui para o Brasil. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessa revisão. A gente falou um pouquinho sobre Portugal, Itália e Alemanha, e na próxima semana nós vamos falar um pouquinho sobre os japoneses que vieram também para o Brasil. Só que por enquanto, espero que vocês tenham prestado muita atenção na revisão, porque é muito importante guardar algumas informações sobre os principais povos que formaram a nossa cultura.